Fala, fiel, canal Fanático Bicolor. Bruno, vamos fazer o nosso pré-jogo de Goiás e Papão hoje, sábado, 16 horas, em Goiânia, estádio Ailê Pinheiro. Vamos falar tudo sobre esse jogo. Primeiro, eu queria te pedir para você se inscrever no nosso canal. 3.000 inscritos, vai ter sorteio de camisa oficial, uma camisa oficial do Papão para vocês. Tá certo? Aperta o sino das notificações para você sempre receber os nossos vídeos. Clica no gostei para o vídeo viralizar, espalhar para muita gente. E quem quiser e puder ajudar a gente no Pix com qualquer valor, a gente agradece de montão. Pessoal, vamos lá. Nosso pré-jogo, Goiás e Papão. Nosso adversário primeiro, Goiás, ele está em segundo lugar, né? Desde o início da Série B, ele está nas primeiras posições, sempre lá no G4, grande maioria das vezes, e agora ele está em segundo lugar com 45 pontos. Esse número que a gente quer, né, pessoal? O número de pontos que a gente quer, o Goiás já tem. Ele já marcou 32 gols e sofreu 25 gols, tá certo? O Goiás ele vem com 7 desfalques, a gente já falou para vocês em outros vídeos, ele vem com 7 desfalques para esse jogo contra o Papão. Entre eles, Thiago Rodrigues, o goleiro, Lucas Louvar, lateral esquerdo, Marcão, volante, Anselmo Ramon, atacante, Wellington Rato, atacante, Gonçalo, volante e Benítez, o meio-campista, tá? Então, o Goiás vem com 7 desfalques. Bom, importante pro Papão, né? Pega um Goiás meio capenga, mas é um time forte, está em segundo lugar. E pra gente tá difícil qualquer jogo, né, pessoal? Provável Goiás para esse jogo contra o Papão. Técnico do Goiás, Wagner Mancini. A gente até que tá levando sorte contra o Goiás esse ano, né? Ainda não perdemos. São 3 jogos e 3 empates. E na decisão dos pênaltis ganhamos até ele, vencemos a Copa Verde, nosso 5º título. Então, pelo menos o adversário nos traz boas recordações. Provável escalação do Goiás: Tadeu no gol, William Lepo, lateral direito, Messias e Lucas Ribeiro, a dupla de zaga, Moraes, lateral esquerdo. O meio campo com Juninho, Rodrigo Andrade, excelente volante, né, pessoal? Lembra do Rodrigo Andrade? Cria da base do Papão, está precisando de um volante desse. Rodrigo Andrade é paysandu, ama o Papão, mas fez carreira no Vitória, agora está no Goiás. Quando a gente vê o nosso meio campo e a gente olha o Rodrigo Andrade no Goiás, a gente pensa, porra, podia estar no Papão, né? Enfim, Rafael Cava e Brian completam o meio campo do Goiás. No ataque, Jajá e Arthur Kaique. Por essa escalação, nem entre os 11, com os 7 desfalques do Goiás, nem assim o Osli Garcia seria escalado. Esse é o provável time do Goiás, tá? Vamos falar do Papão, do maior campeão da Amazônia, da nossa nossa caminhada árdua, né, pessoal? Vamos lá, mais um jogo. Hoje, 16 horas, Papão em 20º, 22 pontos, marcamos 21 gols e sofremos 31, né? Um desfalque por cartão, que é o Vinícius Farias, né? Nem sei se é desfalque. Temos o retorno do Vilela, né? Voltando de suspensão, esse sim é reforço para o meio campo do Paysandu. Temos provavelmente a escalação do Gustavo Nicola, o último reforço, que veio do CSA, né? Que jogou até recentemente pelo CSA, meio campista também, segundo volante. Então provavelmente o Gustavo Nicola vai estrear, possivelmente, quem sabe, até na titularidade, certo? E o Márcio está com muitas dúvidas, principalmente no comando de ataque. Ele está em dúvida se ele vai iniciar com o Rossi ou não, porque o Rossi está nitidamente fora de ritmo de jogo, tá? Com preparo parece deficiente, um preparo físico deficiente. A gente nota pelo ritmo dele no campo, nos últimos jogos ele não teve aquela arrancada característica dele. Então,
A questão do Marlon também, que apesar dele gostar do Marlon, o Marlon não está entregando. Então é um jogo que o Paysandu ele apresenta aquela situação, né, pessoal? A gente tem que vencer, é um jogo difícil, na casa do adversário, um adversário que é segundo lugar, o Goiás não vence há 3 jogos, então tem uma pressão para cima deles também, mesmo eles estando em segundo lugar, eles, claro, vão querer vencer em casa. O Papão não vence o Goiás há 20 anos, o Paysandu não vence o Goiás, tem questão de tabu para quem acredita, quem não acredita. Para mim, tabu é mais questão de estatística, né, pessoal? Mas, enfim, 20 anos que o Paysandu não vence o Goiás, não vence o Goiás desde 2005. Então é um jogo lá no estádio deles, o gramado é muito bom. O estádio Alei Pinheiro, conhecido como Estádio da Serrinha, né? E o Márcio tem que encaixar esse time aí, meio que na tentativa e erro. Acho que o Paysandu tem que jogar de forma inteligente, não partir para cima do Goiás de forma maluca, de forma desorganizada, porque a chance de sofrer gols é muito grande nesse sentido. Então jogar mesmo fechadinho ali, explorando os contra-ataques, explorando as nossas jogadas com Diogo e o Garcês, e vamos ver, pessoal, o que vai dar pra gente aí nesse jogo difícil contra o Goiás, mas que a gente ainda tem que ir atrás da vitória, mesmo sendo difícil, mesmo sendo complicado, tá? Bom, provável Papão para esse jogo. Eu acho que ele vai manter o Matheus Nogueira no gol, ele tem mais confiança no Matheus, é o goleiro que ele tem confiança, né? Aqui não vou discutir. Eu preferi o Gabriel, mas ele gosta mais do Matheus. A lateral direita deve ser o Edilson. A linha de zaga, o Thalisson e o Thiago Heleno, né? E na lateral esquerda ele deve manter o Brian, tá? E também gosta do Brian, então eu tenho quase certeza que ele vai manter o Brian. Vamos lá. Meio campo, Vilela, certo? Eu acho que ele entra de Gustavo Nicola. Fazendo esse segundo homem de volante, tá? A questão agora é como é que ele ia armar esse meio campo do Paysandu, porque nós não temos peças de qualidade, né? Então é difícil até a gente falar com quem ele pode entrar para compor esse meio campo. Ele pode entrar de novo, insistir com o Marlon, ele pode entrar até com o Edinho, pessoal, mais recuado um pouco, não se assustem se ele entrar com o Edinho mais recuado. O Denner está se recuperando de contusão, mas acho difícil ele entrar de cara. Então tem algumas situações aí que ele está verificando, mas eu ainda acredito que ele vai insistir com o Marlon, mesmo não concordando, mas até por falta de opções, talvez ele entre com o Marlon, né? E poderia colocar o Edinho mais na frente, aí vem a questão de seria Edinho ou Rossi, né? Para ver quem está em melhor condição física e compondo o trio de ataque, Edinho ou Rossi com o Garcês e o Diogo Oliveira. Esse mais ou menos deve ser o provável papão para o jogo contra o Goiás hoje em Goiânia, na Serrinha. É um jogo, pessoal, que a gente nem cria tanta expectativa, a gente já está meio que vacinado, né? Na questão de estar sendo pessimista, a gente foi e continua sendo otimista, mas tem hora que a gente tem que descer para a realidade, né? E nem toda vez a gente vai lá, como a gente fez contra o Curitiba, na casa de um adversário forte, meter 5, e aqui a gente nem precisa meter 5. Qualquer vitória seria importantíssima. E beliscar um ponto, na situação que a gente está, um ponto não faz muita diferença. Porque a gente tem sempre que ganhar 8 jogos de 12, e a gente conseguindo só um ponto, a gente teria que ganhar 8 jogos de 11. Mas vamos ver o que vai acontecer. Jogo complicado, jogo difícil, mas vamos acompanhar na televisão. Vamos torcer pro Papão, a gente não desiste nunca, pessoal, a gente não desiste nunca. E a nossa caminhada continua. A gente ainda está na luta, está na briga. Torcer para um dia esse jogo do Paysandu encaixar, que seja hoje. Tá certo? Esse foi o nosso pré-jogo. Espero que você tenha gostado. Te inscreve no canal. 3.000 inscritos vai ter camisa. Aperta o sino, clica no gostei, ajuda a gente no Pix. É nós, Papão. É nós, fiel.